corredores! Está começando para você que assiste pela web, exclusivamente pela web, mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais um tênis que eu vou dissecar, destrinchar, oferecer de bandeja para você. Se você é um corredor pronador e está em busca de um calçado com controle de estabilidade, esse talvez seja um dos mais famosos e mais vendidos do mercado. Eu tive lá dentro da ASICS para ver esse calçado de perto e ele está totalmente reformulado. A ASICS coloca para você o modelo 22 do seu tênis com maior história, o tênis mais vendido da história da ASICS, um clássico na sua modelagem número 22, com tanta diferença, bicho, que você não pode sair daí. Você tem que aproveitar e entender como que o Kayano 22 se apresenta para o mercado de tênis de corrida. A partir de agora, te apresento aqui em mais um quadro Testamos, hoje com o Kayano 22 da ASICS. Muito bem, antes de mais nada eu quero fazer uma ressalva. No final do ano passado eu fiz aqui o Testamos com o Metarun. E você sabe, o Metarun, aquele tênis de R$ 1.200, era o calçado mais caro que tinha no mercado. Muita gente falou mal do tênis porque ele custava R$ 1.200, etc. Bom, quando eu tive lá na ASICS em Kobe, eu conversei de perto com o pessoal lá no ISS, que é o Institute of Sport Science da ASICS, onde eles desenvolvem os calçados. E eu falei que eu tinha ganho um Metarun, que tinha um Metarun na minha casa. O pessoal de lá falou assim, bicho, para de usar, coloca numa prateleira e guarda seu Metarun, porque esse é um tênis conceito, ele não vai chegar nas lojas de novo, não vai ser produzido mais vezes. Ele foi feito para que a ASICS, ele foi encomendado pelo presidente da ASICS para que a ASICS colocasse naquele calçado todas as tecnologias possíveis, as mais recentes, as mais tecnológicas que a ASICS produziu em sua história, estão no Metarun. E a ideia era essa, era produzir um calçado conceito. Quando você vai na feira do automóvel, não tem um carro conceito, que é o carro do futuro, que as tecnologias desse carro vão acabar nos carros do dia a dia? Pois é, o Metarun é exatamente isso, ele foi um tênis conceito. Então não adianta você falar assim, putz, vou esperar chegar o próximo Metarun. Não vai chegar. Então eu parei de usar meu Metarun, coloquei ele dentro daquela maletinha de James Bond na minha estante e ele já está ali como peça de decoração, porque eu não vou desgastar esse tênis que é um tênis conceito, vai ficar ali como enfeite na minha prateleira. Bom, como um tênis conceito, o que ele faz então? Ele fornece tecnologias para os calçados que vêm, os calçados de todo dia, que são os calçados da ASICS. Muitos calçados já estão demonstrando muitas tecnologias que são herdadas do Metarun. Eu mostrei para vocês o Nimbus 18 lá na feira da Maratona de Tóquio, ele já tinha um cabedal diferente, cortes a laser, o próprio Quantum que você viu aqui há 3, 4 semanas já tinha os cortes a laser no cabedal e o mesmo acontece com o Kayano 22, que tem várias tecnologias que são herdadas do Metarun. Tá explicado? Então vamos lá, ó. Eu vou mostrar de perto na Vurb o Kayano 22, se você é pronador, você não pode perder, porque esse é o calçado mais clássico para pronadores do mercado. É um ícone. Aliás, deixa eu falar só mais uma coisa, vou botar mais umas fotinhos aqui embaixo enquanto você vai vendo, você vai ver essas fotos. Eu estive lá no museu da ASICS e dentro do museu da ASICS, em Kobe, eles têm um stand com todos os modelos do Kayano, do número 1 até o 22. E é muito legal para você ver a evolução do tênis. Eu tirei algumas fotos escondidas, que eu não podia tirar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então se liga nessas fotinhas. Enquanto isso eu vou mostrar aqui na Vurb. Bom, olha lá. Esse aqui é o Kayano 22. Como você sabe, é um calçado para pronadores. Eu vou dividir ele em 3 etapas e a gente vai falar assim. Primeiro do cabedal, depois da entressola e por último do solado. Bom, cabedal, como eu falei, como eu adiantei, ele herda toda a tecnologia de cortes a laser e do Fluid Fit do Metarun. Se você viu o review do Metarun, você lembra que ele tem cortes a laser em toda a extensão do cabedal, tanto na parte interna do arco do pé quanto na parte externa. O que os cortes a laser faz? O que o corte a laser faz no calçado de corrida? Faz com que você tenha mais respirabilidade e ao mesmo tempo te dá mais durabilidade, porque o corte a laser ele não desfia, então você não vai ter aquele corte que eventualmente vai rasgar. O que era uma preocupação há alguns anos nos calçados da ASICS, isso acabou. O corte a laser e o calçado com o Fluid Fit, com esse mesh com corte a laser,
terminou com esse problema. Vou voltar para a Verne. Olhando aqui, você pode ver, ó, toda essa parte da frente da biqueira é um Fluid Fit. Você lembra que o Fluid Fit era aquela coisa plástica que dava a volta no calçado inteiro? Era uma espécie de armadura para o calçado. O Fluid Fit novo ele é um negócio sutil, delicado. Ele dá a volta aqui nos ilhoses do calçado. Ó, aqui na parte, esse suporte plástico que você está vendo, suporte plástico não, é um material que plastificado, que você vê aqui, que dá a volta no bocal aqui do calçado. Esse material parece o Fluid Fit antigo. Agora o Fluid Fit novo é esse material aqui, ó, emborrachado, levinho, super bacana. O cabedal do Kayano 22 é um cabedal muito parecido com o cabedal do Metarun. Então eu acho que talvez neste calçado o Metarun tenha se fornecido mais tecnologias do que em todos que eu vi até agora. O Nimbus 18 que eu vi lá na Feira de Tóquio vai chegar com muita coisa do Metarun, principalmente o Clutching System, o contraforte. Mas o Kayano 22 é um calçado que já absorveu demais as tecnologias do Metarun. Bom, ele respira bem? Respira. Tem um feltro embaixo e tem algumas linhas embaixo desse Fluid Fit que são linhas que dão um pouco mais de estabilidade, dão mais estrutura para o tênis. Por quê? Porque esse calçado no seu modelo anterior tinha tanta armadura do lado de fora, o Fluid Fit era tão enraizado que mantinha uma estrutura, o calçado estruturado. Esse calçado, porque ele tem um cabedal mais maleável, mais molinho, ele tem que ter uma estrutura interna para dar um certo conforto e uma certa estrutura também para o calçado. É o que acontece. Ele continua respirando muito bem, mas é um cabedal totalmente diferente, muito mais delicado. Posso dizer dessa maneira, muito mais delicado e mais confortável do que o seu modelo anterior. Bom, vamos para a parte de trás do cabedal. Aqui o clipe de contraforte, mais uma herança aqui do Metarun, tá vendo? Você lembra que o clipe de contraforte era reto da ASICS? Agora ele tem essa peça plástica enviesada. Isso é muito parecido com o que o Metarun trouxe. E outra coisa, você está vendo que o clipe de contraforte sobe em direção ao tornozelo? Essa subidinha plástica aqui é em direção do tornozelo, isso é uma herança claríssima do Metarun, porque o Metarun tinha essa parte plástica em direção ao tornozelo que ajuda a dar uma sustentação ao calçado e ao mesmo tempo um pouquinho mais de suporte e contenção das irregularidades. Bom, lembra que a gente está falando de um calçado para pronadores, neutropronadores. É um calçado que automaticamente vai te dar mais estrutura, mas dentro das linhas de calçado para pronador da ASICS, esse é o que tem mais estrutura, é o calçado indicado para quem está com sobrepeso, é o calçado indicado para quem não quer, para quem tem um desvio de passado, uma pronação muito mais severa. Então, se você está a fim de usar ASICS e você tem uma pronação severa, está com sobrepeso ou tem medo, está inseguro em relação à sua pisada, esse é o calçado indicado para você. Se você que já perdeu um pouquinho de peso, já está dando está curtindo, sua pisada já está um pouquinho mais regular, o GT é o próximo tênis abaixo dele. O GT que também estará aqui no Testamos em breve. Bom, Clutching System novo, igualzinho do Metarun, ele tem um feltro interno que ajuda a dar uma respirabilidade maior para a parte do contraforte, o que é muito legal também. Bom, vamos falar da entressola então. O cabedal está matado, está morto. Essa é a entressola do novo Kayano 22. Como você pode ver, ele também trabalha com Fluid Ride 2.0. Vou mostrar de perto aqui na Verne. O que é o Fluid Ride 2.0, Gustavo? É essa entressola dupla, essa parte preta e essa parte branca. Parte branca Solite, parte preta Fluid Ride 2.0. São duas camadas de Solite que agem uma contra as outras e ajudam na contenção de impacto e no amortecimento. Bom, no meio dessas camadas, em alguns pontos do calçado, existe o gel. O gel do Kayano 22 é o Kayano 22 e o Nimbus 18 são os calçados com mais gel dentro das linhas de calçado para running, de rodagem, na minha humilde opinião. Ah, Gustavo, quanto tem mais gel? Tem. O Kinsei tem mais gel? Tem. O Sendai tem mais gel? Tem. Mas dos meus tênis que eu considero calçados de corrida, é o Kayano e o Nimbus. O resto tem bastante gel, mas eu não uso no pé para correr. Entendeu? Muito bem. Esse calçado tem mais gel do que o seu modelo 21. E onde está mais essa quantidade a mais de gel? Está toda aqui no calcanhar. Então, embaixo desse Clutching System, embaixo do Fluid Ride duplo que tem aqui na parte do calcanhar, existe uma camada maior de gel e o gel também foi redistribuído de uma maneira a coincidir melhor com a passada do corredor. É isso que nos diz, teoricamente, o release do produto. É óbvio que eu não abri o solado do calçado para ver essa redistribuição de gel, mas se é isso que está falando, a gente acredita. Vamos lá! Esse é o Fluid Ride, esse é o gel redistribuído. O que mais esse calçado tem? Esse calçado tem Dynamic Dual Max, que é uma placa de estabilidade que fica na parte interna do pé e que serve para o pronador não pronar, bicho.
Bom, você já sabe, já falei várias vezes sobre isso, Dynamic Dual Max é aquela placa de estabilidade que fica interna. É um solite mais duro, rígido, não é muito maleável. Você lembra quando eu falei do Metarun? Ele tem um Dual Max mais maleável, era mais molinho, te dava uma contenção da irregularidade, mas ele era mais molinho. No Kayano não, ela é rígida. A placa do Dual Max do Kayano é dura. É para o cara que é pronador e está pesado, é para aguentar mesmo. O Dual Max desse calçado, ele dá a volta inteira, ele vem aqui do arco do pé até a parte de trás. Então é o que a ASICS tem de mais seguro do ponto de vista de conter pronação. Está matada toda a parte da entressola? Então vamos à parte do solado, que também mudou bastante. Bom, como você pode ver, a gente está mostrando aqui o solado do Kayano 22, que é um solado diferente, ele foi reestilizado, as placas de gripe do Kayano 22 são diferentes do Kayano 21. O Guidance Line do Kayano 22, ele vem só até aqui, ó, só até essa linha, enquanto do 21 vinha mais na frente. Por que isso? Para dar mais flexibilidade para a ponta do calçado. A ASICS sabe que um dos gargalos desse tênis, assim como do Nimbus, que são os calçados de rodagem que eles têm no mercado, é a própria flexibilidade. Por quê? Principalmente no Kayano, mais do que no Nimbus, porque o Dual Max é uma estrutura rígida. Esse calçado é um calçado com muito material agregado. Então, dificilmente você faz esse calçado ser flexível. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o Guidance Line ficar mais curto, só vai até essa linha, que é a última linha de flexão, e nessa linha existe a flexibilidade maior do calçado, para quando você faz o movimento de decolagem, você tem uma flexibilidade maior. Bom, isso não aumenta a flexibilidade no restante do pé. Então, do arco do pé para trás é um calçado que tem pouca flexibilidade, é um calçado pouco maleável e que é um calçado mais seguro, que dá mais amortecimento do que flexibilidade. Então, Gustavo, eu sou aquele cara que corre com meio pé, eu sou o cara mais leve, eu estou buscando um tênis mais flexível, não sei o quê. Forget about it, baby. Esse não é o seu tênis, certo? Vamos voltar então para a Vurb e mostrar mais um pouquinho do solado. Como você pode ver aqui, esse é o Trustic System, já é tradicional. Nesse modelo, ele foi reestilizado, está um pouquinho mais leve. Aqui no calcanhar a gente tem toda aquela tecnologia AHAR, que ajuda a dar um pouco mais de durabilidade, diminui o desgaste. E a gente tem um formato de solado diferente aqui. O Guidance Line ele vem até aqui embaixo, no outro modelo, no 21 ele não vinha. Em suma, todas as tecnologias consagradas do Kayano estão aqui, com algumas modificações, aquelas que foram herdadas do Metarun e com outras tecnologias um pouquinho repensadas para dar ao tênis um pouquinho mais de versatilidade. Essa é a ideia. Vamos agora aos pontos positivos e negativos do Kayano número 22. Primeiro ponto negativo, por mais que a ASICS tenha tentado dar mais flexibilidade aqui na pontinha, a flexibilidade é um gargalo desse tênis e ele não é flexível. Então, ele tem um sistema de antitorção, que é o Trustic System, muito interessante, mas que também ajuda a solidificar o calçado. Você lembra que eu falei isso no Metarun, que o Trustic System do Metarun era diferente, que possibilitava ele dar uma mexidinha simples? Essa mexidinha pequenininha que o Metarun dava, não acontece no Kayano. Então, o Kayano ele é rígido. Do calcanhar até mais ou menos a linha do joanete, você praticamente não tem flexibilidade nenhuma, você tem só na parte da frente. Gustavo, mas esse calçado não foi feito para isso mesmo. Não foi feito para isso mesmo. Esse é um ponto negativo. Porque assim, a maioria das empresas, das marcas de calçado, já estão fazendo calçados de rodagem um pouco mais flexíveis. Eu falei na semana passada aqui do Lunar Epic da Nike, que é um calçado de rodagem com 238 gramas e um calçado que tem uma flexibilidade incrível. O que isso quer dizer? Diminui a versatilidade do calçado porque você atende menos gente? Sim, mas ele não precisa também ser extremamente rígido, ele podia ter um pouquinho mais de flexibilidade, você ficaria com um calçado mais versátil na mão. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que existe um caminho intermediário aí que talvez a ASICS ainda não tenha descoberto. Ela implementa esse caminho muito mais no GT do que no Kayano. Isso para mim é um ponto negativo. Por mais que esse calçado seja um calçado de rodagem, ele podia ser mais flexível e um pouquinho mais versátil, certo? Segundo ponto negativo é o preço. Por que eu vou falar isso? Esse calçado tem um preço sugerido de R$ 649. Quando eu falei quando lançaram o Kayano 21, o Kayano 21 entrou no mercado pelo mesmo preço do Kayano 20, que era R$ 599. Depois o 21, R$ 599. E por que o 22 é 649? É R$50 a mais, mudou tanta coisa assim? Não mudou. Eu sei que a gente está vivendo um momento diferente, né? O dólar está alto, os impostos, etc. Mas, vamos segurar, vamos ajudar a economia a se manter aquecida. 649 é caro. Acima de R$600 eu acho caro. É isso. Então, tá acima de 600 pau, é ponto negativo. Desculpa. E aumentou, bicho. Aumentou.
E está todo mundo fazendo um esforço, entregando orçamentos mais baixos, né? Diminuindo o rendimento na família, cortando coisas, não sei o quê. A empresa de tênis tem que pensar igual e tem que cortar também. Caso contrário, nós teremos uma nação de corredores com calçados velhos nos pés. Ok? Vamos ao terceiro ponto negativo desse tênis. Bom, terceiro ponto negativo para mim é uma incógnita, porque na verdade esse calçado chegou para mim e no release do produto diz que ele no modelo 40 pesa 309 gramas. Eu assisti o review do Tênis Certo do Eduardo Suzuki, meu parceiro, um abraço Eduardo. No review dele, o modelo 40, ele pesou na balança, o modelo 40 com 330 e poucos gramas. Então alguma coisa está errada. Ou o release ou a pesagem do Edu. Mas aí eis que eu fui pesar o meu, que é o modelo 42, e o calçado pesou 345 gramas. Então 345 gramas no modelo 42 é 20 gramas a mais do que o modelo anterior. E é estranho porque ele não tem estruturas a mais que justifiquem esse peso a mais. Não sei te dizer onde está esse peso, mas ele veio mais pesado. Está mais pesado. Pesadinho na balança, 345 gramas no modelo 42, o que para mim é muito peso. E mesmo que fosse 309, se ele fosse 309, ele estaria num eixo bacana no modelo 40. O release diz que o 40 é 309, mas no review do Edu eu já vi que era 330. Então, vamos rever aí esse peso do release. E é isso, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa não está batendo. Ok? Vamos aos pontos positivos do Kayano 22. Primeiro ponto positivo. Ele é adaptativo, bicho. Ele herdou as grandes modificações que o Metarun colocou no mercado. Mas, principalmente, acima de tudo, ele trouxe um cabedal que é muito mais gostoso do que era o Kayano 21. Bicho, a diferença é tão gritante que chega a dar... Bicho, eu não consigo mais correr com o meu 21. Assim, é brutal. O conforto, o toque, a sensibilidade do cabedal, os cortes a laser, como ele fica mais sensível, como ele respira melhor, né? É incrivelmente melhor, incrivelmente melhor. Ah, Gustavo, vale a pena eu comprar o 21 ou comprar o 22 ou eu achei uma promoção, o 21 está mais barato? Vale a pena você comprar o 22, porque está muito melhor. Poucas vezes eu falo isso, mas bicho, a diferença desse cabedal é gritante para o modelo anterior, certo? Segundo ponto positivo, muito legal, a ASICS investiu em cores sóbrias. Esse aqui não é um exemplo, ele está super cheguei. Mas se você entrar no site da ASICS e olhar o Kayano 22, você vai ver que tem preto, tem cinza, são cores mais sóbrias. Eu recebo muito e-mail de gente falando, pô, Gustavo, pede para os caras parar de fazer tênis cor rosa-choque, amarelo-limão, verde-limão. Os caras querem tênis preto, branco. Antigamente só tinha tênis branco. O que aconteceu que ninguém mais faz tênis branco? É feio tênis branco? Tênis branco é legal, pô. Bom, a ASICS investiu em cores sóbrias, tem preto, tem cinza, tem outras cores sóbrias e isso é muito legal porque você dá um leque de opções para quem não gosta dessas cores mais cheguei, como é o meu caso, eu prefiro um tênis preto do que um tênis amarelo-limão. Ok, bom, recapitulando para você, 10 mm de drop, está vendendo no mercado por 649, R$ 649. É um calçado para pronadores, neutro pronadores, é óbvio, se você é neutro quer estabilidade, serve também, mas ele é um calçado para neutro pronadores. E na minha balança, 345 gramas, bicho. No site da ASICS, 309 no modelo 40. Vamos descobrir que peso é esse, certo? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima e tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!